Hoje eu quero trazer um tópico que é perguntado bastante. A gente vai falar sobre como importar produtos usados. Você pode ou não? Vamos falar sobre isso. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação empresarial. Então você importaria com o seu CNPJ de forma legal, né? Se é o primeiro vídeo que você está chegando, lembra de deixar sua curtida e se inscrever aqui no canal, que tem sempre novidades do mundo da importação e não só isso, falando bastante de China. A maioria das empresas procura reduzir custos e às vezes para alguns equipamentos ou para algum tipo de tecnologia faz mais sentido importar algo usado. Mas será que isso é possível? É possível pela legislação do Brasil? E eu vou falar brevemente, existem duas respostas. Na teoria, sim para alguns e não para a maioria. Então, a vasta maioria de produtos você não vai poder importar usado. E eu vou tentar assim, explicar de maneira bem simples para você entender o porquê não. Pensa só, se você está trazendo uma cadeira que custa $10, né? Se você colocar que ela é usada, mas só porque alguém sentou nela, né, alguém sentou na cadeira, você está falando que ela é usada, né, em teoria você está certo, né? Ela já foi usada, alguém já sentou nela. Ela não vale mais $10. Ela vale então o quê? Metade disso? Ela vale 60% desse preço? E quando você deduz o valor que essa cadeira valeria, supostamente valeria, se ela fosse usada, automaticamente quando você importa, você pagaria o quê? Menos impostos. Então é exatamente por esse motivo que a maioria dos produtos de bens de consumo, então os produtos que eu vou utilizar no consumo, por exemplo, um eletrodoméstico, uma cadeira, uma mesa, um televisor, eu não posso importar ele como se fosse usado, mesmo que ele fosse usado, porque dessa maneira seria muito difícil de classificar o que está entrando no Brasil, o que é original, o que é novo e o que é usado. E o termo em si, usado, ele é extremamente relativo. Se você ligou, assistiu um filme naquela TV, ela já é usada? Se ela estava na caixa e você só abriu, ela é usada? Então é relativo. Por isso a maioria de todos os produtos que a gente vai trazer, você não pode. Mas existem sim exceções e eu vou falar aqui delas para você entender quando você pode trazer um produto usado. E ele só é válido para bens de capitais. O que são bens de capitais? São os produtos que as indústrias utilizam para produzir outros produtos. Então, por exemplo, uma fábrica quer comprar uma máquina para fazer um tipo de corte, para fazer um tipo de pressão, para fazer um enchimento, isso sim seria um bem de capital, porque isso ajudaria a produzir um outro produto. E além disso, não só as máquinas, mas também as peças sobressalentes daquele equipamento. Então, se aquele equipamento que você comprou, né, quebrou, em teoria, você também pode importar uma peça sobressalente de um produto usado. Agora, eu vou tentar trazer um procedimento simples, eu vou falar de uma maneira bem simples aqui, não são os passos detalhados completos, mas vai te dar uma boa noção se você está buscando trazer lá um equipamento usado da China ou da Europa ou de algum lugar, aqui vai te esclarecer alguns passos. É importante lembrar que, se esse equipamento que você está tentando trazer também tem uma anuência da Anvisa, por exemplo, você está tentando trazer uma máquina de tomografia, aquelas máquinas gigantes que você entra dentro, usada. Ela tem a anuência da Anvisa. Então, além dos processos que eu vou te falar aqui, para trazer esse produto usado, você também teria que fazer um processo normal da Anvisa, ou seja, muito mais complicado. Quem regulariza os produtos usados é o DSEX. E é uma portaria do CSEX, que é a Secretaria, número 23 de 2011, que vai dizer quais são os procedimentos para você trazer esse tipo de produto. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é conseguir um catálogo, preferencialmente impresso, mas pode ser a versão digital hoje em dia, de quando aquele equipamento estava sendo vendido pelo fabricante. Então vamos supor que você está comprando de uma fábrica que esse produto era de 2005, 2010, você vai precisar ter o catálogo daquela época. E mais, o número de identificação, sabe, o número do modelo daquela máquina, daquele equipamento, vai ter que estar numa plaqueta com o número exato que está no catálogo colado no equipamento. Então isso é muito importante. Você vai ter que ter o catálogo datado daquele período, o número de fabricação, o número do modelo daquele equipamento vai ter que estar gravado no equipamento que você está importando. Depois vai ter, principalmente quando o produto chegar aqui no Brasil, vai ter a inspeção física da conferência desse catálogo e da plaqueta para ver se ela bate. Em seguida, mudou essa regra, mas só para falar um pouquinho como era feito antes, era um laudo que você ia precisar, um laudo técnico da entidade conhecedora, né, a entidade especialista daquele equipamento que você estava trazendo. Então você está trazendo uma máquina, você ia ter que ter um laudo
da Associação Brasileira de Máquinas, por exemplo, dos fabricantes de máquina, que aquele equipamento não é fabricado no Brasil. Então existe uma regra bem simples. Você não pode trazer, além de não poder trazer todos os produtos, né, que eu falei, os produtos usados, os bens de capitais só podem ser importados se eles não forem fabricados no Brasil. Mas esse laudo está deixando de existir, existe uma outra maneira agora de conferir. Agora, ao invés desse laudo técnico, vai ser como se fosse uma consulta pública. Então, vai ter o prazo de 30 dias para alguma empresa do setor se manifestar que realmente o produto que você está trazendo não é fabricado por ninguém pelo Brasil. Então, de uma maneira resumida, você encontrou uma máquina, um bem de capital que não é produzido aqui no Brasil, você conseguiu o catálogo, viu o número de identificação, identificou no equipamento, trouxe para cá, fez os procedimentos da licença de importação, que é ali a aplicação normal, não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, mas depois que você fez isso, vai ter inspeção física e aí entra para consulta pública. Ninguém se manifestou em 30 dias, a sua LI vai ser deferida e você pode continuar o processo de importação. Só para colocar a variação pequena, que é para as peças sobressalentes que eu falei que você também podia importar. Nesse caso, existem alguns detalhes. Quem recondicionou aquelas peças deve ser o próprio fabricante. E você vai ter que ter os documentos que aquele fabricante recondicionou aquela peça. E se não foi ele, foi uma autorizada, você vai ter que ter um documento que aquela autorizada realmente está autorizada e vai ter que ter a prova que realmente foi restaurado na autorizada. Então você vai ter que provar de todas as maneiras que quem fez a manutenção disso foi o próprio fabricante. Além disso, na hora da venda, você tem que dar a mesma garantia de um produto novo. Então se aquele fabricante oferece essa peça sobressalente, uma garantia de 1 ano de venda, você vai ter que também ofertar 1 ano de venda desse produto. E é isso, pessoal. Infelizmente, você não pode importar iPhone usado, você não pode importar roupa usada, não pode importar uma cadeira usada, porque seria muito difícil dizer o que é usado ou o que não é. Você só pode trazer realmente esses bens de capitais e mesmo assim é um processo extremamente complicado. Por isso, quando as pessoas chegam aqui pra gente, a gente em geral fala que é praticamente impossível, vamos falar assim. Eu não diria impossível, mas não é um processo comum. Às vezes não vale a pena, é mais fácil você trazer um equipamento novo, que a economia às vezes de um produto usado não vai ser tão grande assim. Até o próximo vídeo.